Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às aulas de biologia. Essa aqui já é a nossa sexta aula, que tem por tema divisão celular. Vamos, obviamente, dentro da divisão celular, falar um pouquinho sobre a mitose e um pouquinho também sobre a meiose. Essa aula é tanto para você aí que está no Enem, que está querendo prestar o Enem, para você que está estudando para concursos, vestibulares, ou para você que está no ensino médio, fazer uma prova amanhã, na semana que vem e aí dando aquela última revisada. Show de bola? Bom, pessoal, para a gente falar um pouco de divisão celular e de mitose e de meiose, nós temos que entender que a célula tem um ciclo, o ciclo celular, que é composto por duas grandes etapas, como você pode ver aqui nessa imagenzinha, que está meu mouse apontando. Nós temos essa parte laranja aqui e nós temos essa parte amarela e rosa, como você acompanha aqui no quadro. Bom, essa parte laranja está referida aqui à intéfase. Pessoal, é na intéfase onde a célula faz as suas funções, como por exemplo, a célula aí da sua epiderme, por exemplo, você troca de pele aí a cada 48 dias você está aí trocando de pele. Então, por exemplo, vai ter uma etapa que essa sua pele ela vai estar só lá, a célulazinha da sua epiderme, vai estar lá relaxando, vivendo, a sua função da célula normalmente, mas vai ter um momento, obviamente, como eu acabei de falar, ela vai ver só 48 dias, então ela vai ter que ser reposta, e isso vai acontecer através da meiose e através da mitose. A mitose, como vocês devem saber, ou se não sabe, vai saber agora, é basicamente uma divisão em que não há redução das cargas genéticas, não há redução do número de cromossomos, enquanto na meiose acontece. Ou seja, a mitose vai gerar duas células basicamente idênticas, enquanto a meiose vai ser como se fosse, entre aspas, aí, não é exatamente a metade de uma célula, mas a metade da carga de cromossomos que uma célula tinha. Deu para entender? Então, o que acontece aqui? Nessa etapa aqui, a célula está na intérfase. E aqui, no M, e esse outro M aqui, é na meiose ou na mitose. Mas calma, pessoal. Dentro da intérfase, existe uma outra coisa que a célula pode fazer, que é o quê? É se preparar para dividir. Ela não simplesmente está lá e de repente, opa, vou dividir, pronto. Não, não é assim. Ela precisa se preparar. E nessa preparação existem três grandes etapas, que é o G1, S e G2. Como vocês podem ver aqui esse GO é o local que ele está dizendo aqui, que a célula fica lá no seu estado de viver, no seu estado de vivência, onde a célula fica lá só existindo, que é basicamente esse local aqui do GO. Então, ou vai ser GO, que a célula vai estar lá simplesmente vivendo, ou G1. Quando ela está em G1, ela já inicia esse ciclo que vai finalizar com uma meiose ou com uma mitose, beleza? Então, o que acontece em cada etapa? A gente pode observar aqui nesse gráficozinho que a gente vai conseguir observar melhor o que acontece em cada etapa. Bom, em G1, nós temos aqui no eixo X essas etapas e no eixo Y nós temos a quantidade de DNA. Nós temos aqui o 2C, então nós temos a quantidade de DNA no G1. E o que acontece em G1? A célula em G1 ela vai sintetizar RNA e proteínas. Para quê? Para, como eu disse, para preparar essa divisão futura. Ou seja, esse estado aqui já é tudo, pense tudo para dividir. Ah, estou me preparando para ocorrer minha divisão. Então, o que ela faz em G1? Ela faz aqui ocorre uma intensa síntese de RNA, como está escrito aqui, e também de proteínas, que é a mesma coisa que acontece aqui em G2. Beleza? Então, e o que acontece em S? Como você pode ver aqui, tem uma coisa muito importante acontecendo em S, porque está aumentando aqui a quantidade de DNA. Então, em S é onde ocorre a duplicação do DNA. Então, nós tínhamos aqui 2C e fomos para 4C, ou seja, duplicou. Bom, deu para entender? Então, nós tínhamos aqui inicialmente essa etapa G1 na intérfase, que prosseguiu aqui para a S, onde ocorreu a duplicação do DNA, na verdade, e depois aqui partimos já para o G2, onde aconteceu mais síntese de RNA e de proteínas. Lembrando, tudo aqui está ocorrendo para que aconteça essa divisão. E aqui nós já entramos na fase, entramos aqui para a mitose nesse gráficozinho, que tem 4 etapas, que é o que vamos ver aqui no decorrer desse vídeo. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Sim, são vários nomezinhos para você ir pegando aos poucos. Mas calma que lá no finalzinho eu vou tentar mostrar um mnemônico que eu fiz aqui enquanto estava estudando no ensino médio para tentar decorar essas coisinhas. Então acompanha aqui o nosso vídeo.
Bom, pessoal, então vamos aqui prosseguir, né, para essas fases da mitose, que elas são mais simples, acredite. Na meiose, o negócio, o bicho vai pegar. Por enquanto é mais simples. É o seguinte, vamos aqui acompanhar o slide, que qualquer coisa eu vou explicando mais direitinho nas figurazinhas, beleza? Então, a nossa primeira etapa que nós vimos aqui, né, no gráfico era a prófase. Na prófase ocorre, né, a duplicação dos centríolos. Pessoal, nós já vimos aqui na aula de biologia sobre os organóides, sobre as organelas, que os centríolos têm uma função importante nessa divisão mitótica e meiótica. Por quê? Porque os centríolos basicamente vão dar origem às estruturas que vão meio que puxar os cromossomos para que aconteça a mitose. Então, o que acontece? Também são formados os astres, que são como, por exemplo, aqui umas cordinhas que vão estar guiando esse cabo de guerra, digamos, que acontece aqui. Olha a imagenzinha, como se fosse um cabo de guerra. Né? E esses astres, né, que vão se formar aí ao redor dos centríolos, e também vai estar formando aí o fuso mitótico, que é exatamente essas partezinhas aqui, ó, que vão estar meio que indo para lugares opostos para que essa divisão ocorra, beleza? Então, eles realmente vai ter algumas proteínas que vão exatamente puxar esses centríolos para que ocorra essa divisão. A segunda etapa aqui é conhecida como metáfase. A metáfase é uma parte muito importante para você que está indo para o vestibular e para o concurso. Também é muito importante porque, vamos lá, é na metáfase onde os cromossomos atingem o grau máximo de condensação, tornando-se bem visíveis ao microscópio. Ocupam, né, a região equatorial da célula, aqui do meio, né? Nessa fase, né, é possível fazer análise do cariótipo da célula e descobrir se há uma anomalia cromossômica. Pessoal, é por isso que essa parte aqui é muito importante para você que está aí no seu vestibularzinho. Se você está no ensino médio, provavelmente seu professor deve cobrar na prova, por quê? É nessa parte, olha, que isso aqui é muito importante, que tem o grau máximo de condensação dos cromossomos. E eles tornam-se bem visíveis ao microscópio. Ou seja, se o indivíduo quiser fazer uma análise do cariótipo, ou seja, analisar o seu cromossomo, vai ser nessa etapa que vai ser melhor visualizado. Como, por exemplo, aqui nessa imagenzinha que eu coloquei ao lado, você pode estar vendo aqui, temos aqui a análise de um cariótipo, por exemplo. Porque os cromossomos, né, eles são organizados em alguns grupinhos. Então, dentro de uma análise do cariótipo, já os geneticistas, as pessoas que vão mexer com cariótipo, já sabem o que eles pretendem encontrar ou não, o que é normal e o que não é normal. Como, por exemplo, aqui nós temos um cariótipo de um menino com síndrome de Down, que tem 3 cromossomos 21, que é a característica da pessoa que tem síndrome de Down. Show de bola! Então, por exemplo, aqui, essa parte é muito importante para essa análise aí do cariótipo, que cai bastante em vestibulares, até o Enem pode cobrar, só professor provavelmente ele deve aí tentar colocar uma questão sobre isso, porque é uma coisa bastante importante. Então, metáfase é a parte onde os cromossomos estão mais condensados. Fixou? Então, vamos para a próxima aqui, que é a anáfase. A anáfase, né? Na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs, que passam a formar cromossomos simples, que são cromossomos de fita única. As fibras, né, do fuso tracionam os cromossomos para os polos. Jonatas, não entendi nada. Vamos com calma, pessoal. No cromossomo aqui, nós vamos ter... Eu vou tentar desenhar aqui com o mouse, não ajuda muito esse mouse, mas vamos tentar fazer essa aranha aqui. Não é uma aranha, tá? É um cromossomo. Então, nessa aranha aqui, que é o cromossomo, nós vamos ter 2 cromátides irmãs. Inclusive, né, como você pode ver aqui na imagenzinha, eles são todos bem parecidinhos, né? Então, essas cromátides irmãs vão estar aqui sendo conectadas por um centrômero. Então, o que acontece? Nesta fase aqui, na anáfase, esses cromátides, elas são separadas, né? E vão formar cromossomos simples, ou seja, vai formar aqui uma partezinha da aranha e a outra partezinha da aranha, tá, pessoal? Não é aranha, lembrando, eu estou só fazendo analogia porque meu desenho é horrível. Mas é um cromossomo que vão estar formando duas cromátides, né? 2 cromossomos, na verdade, simples, né? Com uma fita única, perceba? Eles foram divididos. Era 2, agora dividiu, virou uma, né? Então, e o que acontece, né? É porque as fibras que estavam nesses polos que nós tínhamos visto, agora vão
tracionar, elas vão puxar esse negócio, vai torar, né? Um cabo de guerra aí que vai estar realizando essa parte aqui na anáfase. E por último, né, a última fase da mitose, nós temos a citocinese. Jonatas, que nome difícil. Citocinese, pessoal, é muito simples. É a divisão da célula. Não puxou aqui? Bom, se puxou, agora o que precisa fazer é dividir. Então, a citocinese nada mais do que a divisão aqui do citoplasma. E as duas células agora vão se tornar independentes. Beleza? Então, aqui, nessa fase, né, os cromossomos descondensam-se e desaparece o fuso mitótico que a gente tinha visto. No final da telófase, né, que nós estamos vendo, temos duas células que eram idênticas, que são, né, idênticas entre si, idênticas à sua célula-mãe. Lembrando, nós tínhamos só uma célulazinha aqui no começo. No final, nós temos duas células que são idênticas entre si e eram idênticas à célula-mãe. Ou seja, uma coisa está no detalhe aqui. Ocorreu variabilidade genética? Não, né, pessoal? Por quê? Porque não houve mudança. Elas são células extremamente idênticas, então não houve nenhum tipo de variabilidade genética. Calma, João, senão fala tão rápido. Bom, e aqui o mnemônico que eu criei, né, para tentar decorar isso, é bem idiota. Para você que não sabe o que é mnemônico, é quando você tenta criar um nome ou a frasezinha para decorar outras coisas. E eu, na minha idiotice, criei o seguinte mnemônico para prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometa, Ana, o meu telescópio. Pessoal, não sei por que eu criei isso, mas foi o que veio na minha cabeça, ó. Aí prometo, né? Prófase, metáfase, Ana. Anáfase, o meu telescópio, telófase. Então prometa, Ana, o meu telescópio, que era para decorar a sequenciazinha, né? Eu sei, especialmente você que está aí para concurso, para você que está para o Enem, vestibular, é tanta coisa para você decorar que pegar os mnemônicos pode me ajudar bastante. Beleza? Bom, então podemos observar aqui, né, dessa parte da mitose como formaram-se simplesmente duas células idênticas à célula-mãe e idênticas entre si. Então, por isso que é mitose, é uma imitação, imitou uma outra, imitona. Beleza. Bom, vamos partir agora aqui para a meiose, que eu já falei para vocês que era um pouquinho mais complicado. Normalmente a meiose acontece tanto lá naqueles... Tinha lá o esporófito, né, que deu os esporos, que aí deu o gameta masculino, gameta feminino nas plantinhas. E também acontece com nós, humanos. Por quê? Porque nós somos seres diploides, dois N's. Mas os nossos gametinhas, né, o espermatozoide e o ovócito, né, eles são N, ou seja, eles são diploides. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma meiose. Então, você só existe aí por causa de uma meiose. Ainda bem que as meioses existem. Então, aqui na mitose, né, voltando um pouco o slide, nós vimos que uma célula gerou duas idênticas. Agora, aqui na meiose, nós vamos ver que uma célula só vai estar gerando 4 célulazinhas. Contudo, essa célula aqui, ela era diploide, ou seja, ela era 2 N's, enquanto essas outras 4 células que foram formadas, elas serão N, haploides. Pegou? Fixou? Isso é muito importante para entender. Uma outra coisa aqui também é que a meiose ela vai ter duas fases de meiose. Vamos ter a meiose 1, onde essa célula aqui, né, depois de passar pela intérfase, olha que é uma aumentura aqui o número de cromossomos. Então ela vai estar passando aqui, ó, pela primeira meiose, vai estar dando aqui, ó, duas células já haploides, e depois vamos ter aqui a segunda meiose, onde ela vai estar gerando aí cada uma duas células haploides. Sendo, né, que como essa primeira aqui gerou duas e essa aqui gerou mais duas, quer dizer que agora nós vamos ter 4. Eu acho que deu para entender, é bem simples, né? Então, vamos dar aqui agora continuidade com as fases da meiose, sendo que agora vamos ver a meiose 1. E dentro da meiose 1, nós vamos ter a prófase 1. Como eu disse para vocês, a meiose é um pouquinho mais complicado. E na meiose 1, na prófase 1, nós vamos ter também 5 estágios. Esses estágios são divididos para facilitar o entendimento, porque senão ia ser um pulo e não dava para entender nada. Esses 5 estágios são os seguintes: leptóteno, zigóteno,
paquíteno, diplóteno e diacenese. Show de bola? Então, o que é que vai acontecer em cada um? Vamos com calma, vamos aqui em partes, né? Que a gente vai conseguir aprender tudo. A primeira parte é o leptóteno. É onde os cromossomos duplicados começam a se condensar. Lembra, né? Nós vimos lá da intéfase, nós tínhamos aqueles cromossomos que foram duplicados e agora eles vão começar a se condensar. Depois vamos partir para o zigótono, onde eles já estão aqui um pouquinho condensados. Vocês estão vendo? Onde ocorre o pareamento dos homólogos, que é conhecido como sinapse. Não é aquela sinapse do sistema nervoso, não. É outra sinapse. Percebam aqui que eles estavam meio que desorganizados. Mas agora eles vão aqui ficar aos pares. É o pareamento daqueles que são homólogos, daqueles que são parecidos. Beleza? Então, o que é que vai ocorrer depois? Vai vir o paquíteno. É o paquito lá da Xuxa? Não, não é o paquito da Xuxa. É o paquíteno da meiose, da prófase 1. No paquíteno, nós temos que ocorre a permutação. Olha, isso aqui é uma outra coisa muito importante. Ou crossover. Ou seja, trocas de fragmentos entre as cromátides dos cromossomos que são homólogos. Como assim, pessoal? Basicamente, é como se um pedacinho desse cromossomo aqui fosse para esse outro e um pedacinho desse outro viesse para esse daqui. Então, ocorre uma troca no paquíteno. Pensa lá, o paquito da Xuxa dando um presentinho para o outro, trocando. Olha, um presentinho para você, meu presentinho para você. E aí você lembra, paquíteno é onde ocorre a troca de fragmentos entre as cromátides dos cromossomos homólogos. Deu para entender? Fixou. É muito importante também aqui, porque esse crossing over, olha só, tem um cromossomo dando uma parte dele para o outro. Bom, e por que isso aqui é muito importante? Porque no crossover, você está vendo, tem um negocinho desse aqui dando um pedaço para o outro. Eles estão fazendo trocas de material genético. Se eles estão fazendo troca de material genético, eles estão aumentando a variabilidade genética, né, pessoal? Antes lá na mitose era tudo igual, agora não. Você já percebe que ocorre aqui uma troca de material, de fragmentos. Então, vamos ter aqui cromátides do cromossomos homólogos, né, fazendo essa permutação ou crossover que vai estar aumentando a variabilidade genética na meiose. Beleza. E a próxima etapa aqui que nós temos é a diplóteno. Na diplóteno, nós temos que os cromossomos homólogos, eles agora vão começar a se afastar um do outro. Na região, né, onde ocorrem as permutações, que a gente viu aqui no paquíteno, aparece uma figura em X, denominada quiasma, como nós podemos aqui observar nessa imagenzinha, né, porque ocorreu a troca. E posteriormente, para finalizar essa prófase 1, nós temos a diacenese. Na diacenese, né, ocorre a terminalização dos quiasmas, que era essa figurinha em X. Eles vão meio que se puxar agora para que ocorra a separação. Deu para entender? Então vamos prosseguir, porque agora é um pouco mais fácil. Essa parte da prófase que era mais complicada, depois disso aqui já é uma coisa bem parecida. Bom, então, agora, né, vamos para a metáfase 1, onde os centríolos migram para os polos opostos, surgindo, mais uma vez, os ásteres, nossos amiguinhos, e o fuso. E desaparecem, né, a carioteca e o núcleo. Carioteca, lembra, né, que era aquela parte do núcleo lá, aquele envoltório protetor do núcleo. Beleza? Então, vamos prosseguir. Bom, então temos aqui inicialmente a metáfase 1. Na metáfase 1, o que ocorre, pessoal? Os cromossomos homólogos estão pareados, ocupando aquela faixa do meio, equatorial. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Eles são arrastados para os polos opostos da célula, como nós já tínhamos visto. E na telófase 1, o que ocorre? Citocinese. Já não preciso mais dizer o que é citocinese, já falei, né? Com a formação de duas células filhas haploides. Deu para entender? Reaparece, né, o nucleolo e a carioteca
e desaparece o fuso acromático e os cromossomos, né, descondensam-se de novo, né, parcialmente. Show de bola? Então vamos continuando aqui, porque agora nós vamos para a meiose 2. E lembra que tinham duas meioses? Bom, na meiose 2 vamos ter mais uma vez o Prometa Anamiotelescópio. Se você tiver um mnemônico um pouquinho melhor, coloca aí nos comentários, porque o meu eu sei que é horrível. Então, vamos aqui. Nós temos a prófase 2. E o que ocorre na prófase 2? Desaparecem os nucleolos e a carioteca que tinha aparecido anteriormente. Os centríolos duplicam-se e caminham para os polos, surgindo mais uma vez o fuso acromático, que nós já falamos no começo do vídeo. Então, na metáfase 2, nós vamos ter que os cromossomos condensados, né, eles vão ocupar a região equatorial, essa região aqui do meio. Lembra lá da linha do Equador, que tem aquela coisa quente e tal? Bom, passando aqui, nós vamos para a anáfase 2. Agora, nessa coisa de prófase, metáfase, anáfase e telófase, como você já percebeu, já começou a ser bem repetitivo. Então, se você entendeu lá na mitose, provavelmente você já está entendendo aqui também. Ah, Jonatas, mas eu não entendi não. A vantagem de você estar no computador é o seguinte. Volta lá, assiste de novo. Jonatas, eu já assisti 10 vezes e não entendi. Calma, ou você tem um problema mental, ou você pode ir na internet, né, e procurar mais alguma coisa. Inclusive o nome do nosso canal aqui é Nest Data, para que você possa ter uma autonomia, né, para que você desenvolva um pouco dessa coisa de autodidata, no caso, na internet, de procurar por si só. Beleza? Inclusive, se você conseguir achar um link aí com um resumo bem bacana, coloca aqui também nos comentários para que as outras pessoas também possam assistir. Beleza? Então, na anáfase 2, nós temos a separação das cromátides, mais uma vez, irmãs que são puxadas para onde? De novo, para os polos opostos, ocorrendo, né, a duplicação dos centrômeros. Beleza? Então, depois da anáfase, vamos mais uma vez agora para a telófase, né? Sendo que a telófase 2 da meiose 2, né? Bom, então, na telófase 2, nós temos o que de novo, pessoal? O reaparecimento da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e do nucleolo. Mais uma vez, a descondensação dos cromossomos, citocinese, originando 4 células filhas haploides. Beleza? Deu para entender? É bem simples, né, pessoal? Bom, e como você pode observar aqui na imagenzinha, né? Olha como teve aqui a troca, né, de parte dos cromossomos, das cromátides, né? E você observa aqui nas coresinhas, né, que tinha aqui nas fotos, e você vê aí como teve essa variabilidade genética, essa troca de informações, que é uma grande característica, né, da meiose. Beleza? Bom, pessoal, então nós temos aqui para finalizar, né, esse último quadrinho aqui, antes de obviamente partir para as questões. Então vamos lá. Na anáfase 1 da meiose, lembra lá da anáfase 1, prófase, metáfase, anáfase, aí temos a anáfase 1, que é da meiose 1, ocorre, né, a separação dos cromossomos homólogos, que é, ou seja, reducional, né? Enquanto na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides, ou seja, é equacional, vai continuar. Assim, nessa primeira divisão aqui, nós vamos estar diminuindo o número dos cromossomos, enquanto na anáfase 2, não. Nós vamos estar aqui com uma divisão, né, apenas das cromátides. Então, vamos aqui ver a anáfase 1 e na anáfase 2. Bom, vamos aqui para a anáfase 1. Nós temos aqui, ó, a separação dos cromossomos homólogos, né? Que eles são arrastados para os polos opostos da célula. Percebe aqui, ó, dividiu. Agora nós dividimos a quantidade de cromossomos. Na anáfase 2, nós estamos dividindo aqui, ó, separando as cromátides, né? Eles estão aqui tendo duplicação dos centrômeros, beleza? Era isso que esse quadrinho estava dizendo. E aqui também nós temos outro quadro comparando, né, a questão da mitose com a meiose. As características, né? Nós temos aqui uma célula filha na mitose com 2 células idênticas à mãe, enquanto na meiose nós temos 4 células com metade do número dos cromossomos da célula mãe. Beleza? Enquanto
Com relação à citocinese, a mitose vai ter apenas uma lá no finalzinho, enquanto a meiose vai ter duas, né? Porque é como se a meiose tivesse aí dois finalzinhos, né? Como nós tivemos aqui, ó, a citocinese na telófase 2 e a citocinese aqui também na telófase 1. Beleza? Que é a separação das células. Então é isso, pessoal. Nós terminamos a parte teórica dessa aula. Lembrando que você pode encontrar a parte em PDF, né, da nossa aula lá no nosso blog, o Net de Data. E agora vamos prosseguir com as questões que também estão no material. Nós vamos responder essa aula, porque é um pouco grande, apenas 3 questões. 3 questões aqui, ó. Mas lá no material do nosso blog vocês vão ter 5 questões. Lembrando que o gabarito dessas questões, né, e a resolução também estão no material. E lá no blog você também pode encontrar milhares, só de biologia mesmo, tem mais de 3.800 questões no nosso blog, todas com gabarito. Beleza, então vamos continuar aqui. A primeira questão é da FUVEST, que diz o seguinte: considere os processos de mitose e meiose. A letra A diz o seguinte: qual o número de cromossomos das células originadas, respectivamente, pelos dois processos na espécie humana? Nós sabemos que nós humanos somos 2N46. 2N igual a 46. Então, na mitose nós vamos imitar, né? Então vamos ter uma célula 2N 46. Show! Enquanto na meiose nós vamos aqui dividir ao meio esse número. Então, se era 2N, ficou N igual a 23 cromossomos. Beleza? Então, a letra B, essa aqui foi a resposta da letra A. Então, a letra B diz o seguinte: qual é a importância biológica da meiose? Acabei de falar aí há minutos atrás. A maior importância da meiose é a variabilidade genética que ocorre através ali, por causa, né, na verdade, do crossover. Show? Fácil, né, pessoal? Bom, pessoal, então vamos aqui prosseguir para a questão 2, que é uma questão da PUC de São Paulo, que diz o seguinte: certa espécie animal tem número diploide de cromossomos igual a 8. Guarda essa informação. Então, diz o seguinte: uma célula de um indivíduo dessa espécie encontra-se em divisão e apresentou 4 cromossomos simples. Se ele apresentou aqui 4 cromossomos simples, pelo que nós já vimos aqui na aula, provavelmente ele vai estar em meiose. Beleza? Porque aqui ele está com metade, sendo puxados para cada polo. A partir dessa informação, pode-se afirmar que a referida célula se encontra em... Pessoal, lembra o que era o cromossomo simples? Lembra lá que eu fiz um desenho que parecia uma aranha? Aí depois as aranhas se dividiu aqui no meio e ficou 2 aranhas juntinhas? Bom, essas aqui a gente falou lá que era o cromossomo simples. Se ele está aqui, ó, com 4 cromossomos simples sendo puxados, e eu já falei para vocês que provavelmente na meiose, lembra que essa fase que vai acontecer esse tracionamento, na verdade que eles vão ser puxados para os polos, é na anáfase. E como ele só tinha aqui 4 cromossomos, como está dizendo aqui no enunciado, nós sabemos que ele já está na segunda divisão da meiose, porque lembra que na primeira o que separou não foi os 2 cromossomos, né? Os 2 cromossomos simples, foi o cromossomo total, né? Separou um do outro depois daquela parte da intéfase, como vimos aqui na aula. Logo, se ele estava na meiose, estava na anáfase da segunda divisão da meiose, porque eles estão sendo puxados para o canto, né? Só para você confirmar aqui, olha aqui a anáfase 2, né? A separação das cromátides irmãs que são puxadas para os polos opostos, que é o que está acontecendo aqui. Logo, nós estamos aqui, uma questão que tem por gabarito a letra E. Na anáfase, está na anáfase da segunda divisão da meiose, uma questão um pouco mais complicada, um pouco mais difícil aí da PUC. Bom, então vamos prosseguir aqui, como eu disse para vocês, que nós vamos pular algumas questões, né? E só vamos responder 3. Então estamos aqui na quarta, que diz o seguinte: qual dos seguintes processos ocorre exclusivamente na meiose? E a resposta dessa aqui também é muito fácil, pessoal. Vamos voltar lá para uma coisa que só aconteceu aqui na meiose 1, na prófase 1, que era isso aqui, ó, que tinha lá, deixa eu ver se eu acho que na figurinha aqui, ó, o pareamento dos homólogos, né, que é conhecido como sinapse, que ocorre aqui no zigóteno da prófase 1 da meiose 1. Logo, a resposta aqui vai ser letra B. É a única coisa que acontece exclusivamente na meiose. As outras coisas aqui todas acontecem
tanto na meiose quanto na mitose. Show de bola, pessoal? Então é isso, nós chegamos aqui até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembre-se aí, se você gostou desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar nossos próximos conteúdos. E se você não gostou, não esquece de comentar aqui qual foi a parte desse vídeo que não satisfez a sua vontade, né, de aprendizado. Logo, ficamos por aqui, né, no final desse vídeo. Então, tchau e até a próxima. Fui!